Soubesse que ia ser tão bem apresentado, tinha trazido minha esposa, né? Tinha que ouvir isso que você falou. Boa tarde, gente. Super prazer estar aqui. Antes de mais nada, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Estou aqui com meu amigo Sérgio. Uma salva de palmas para o Sérgio, gente, por favor. Sobe aqui, Sérgio. Fica aqui comigo. Eu estou também com a Marisa. Cadê a Marisa? A Marisa é a companheira dele, que também é intérprete de Libras. Esse pessoal que tem esse trabalho maravilhoso. Estamos juntos, vamos fazer o trabalho juntos, então vamos nos apresentar juntos. Sou um homem de 47 anos. Tento parecer ser um pouco menos, uso um Grecin, funciona muito bem, passei ontem. Estou vestido de preto, assim como o Sérgio, 1,70 m. E estou vestido de preto porque eu só visto preto, inclusive, aproveitar o mês de março para saudar todas as mulheres que, além de todas as coisas que fazem, além de serem metade do mundo e mãe do resto, vocês ainda têm o dom de escolherem roupas para cada lugar que vocês vão com toda a dedicação. Eu não consigo mesmo fazer isso, então estou sempre de preto. Dizem que eu pareço mais magro assim, aí fica bom mesmo. O que eu não consigo explicar para todo mundo que não nos vê, mas eventualmente nos ouve, Sérgio, é a alegria que eu estou de estar aqui. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, terem ficado até agora. Sérgio, vamos junto. Bom trabalho para você também, Marisa. Tati, obrigado pelo convite. Vitude toda, Lucas, Rafa, terceira vez aqui, posso pedir música? Aliás, eu vim até pensando em que música que eu vou pedir. E cheguei à conclusão que eu descobri a música que eu não posso pedir. Especialmente olhando para esse tema, a música que eu não posso pedir é fácil, extremamente fácil. Esse tema não é. Olha que tema, NR1 atualizada, mas será que estamos preparados? É claro que não estamos preparados. Eu não estou, não sei como é que vocês estão, mas a gente está aqui na luta e com a esperança de que sim, a gente vai trocar o pneu do carro com ele andando e vai chegar num lugar melhor do que o que a gente está hoje. Meu nome é Marcos Mendanha, é um grande prazer estar aqui. Eu sou médico, sou advogado também, há muita falta do que fazer, eu sei que você pode estar pensando nisso, é assim mesmo que eu gosto. Apaixonado por saúde mental, tenho uma pós em psiquiatria, faço uma outra em neurociências agora. Tenho a alegria de dirigir um evento que acontece todo ano, de 2 em 2 anos aqui em São Paulo, que é o COSMO, Congresso de Saúde Mental Ocupacional. São fotos do evento passado. Próxima edição em 2026. Sintam-se convidados, cosmo.com.br. Sou também pós-graduado em filosofia e dirijo uma instituição de ensino que fica na cidade de Goiânia, de onde venho e para onde volto ainda hoje. A melhor parte do meu currículo não está aqui, deixa eu apenas abrir um parênteses. Peço desculpa a todos vocês, porque no momento de preparar esse material eu realmente me empolguei, me apaixonei pelo tema, acabei colocando muitos slides. Então eu vou falar na velocidade 2 do WhatsApp, para quem é mais velho, Creo 5, também, não sei se você entende. É mais ou menos assim que eu vou falar, porque assim dá tempo, tá bom? A melhor parte do meu currículo não está aqui, eu sou casado com uma linda mulher chamada Paula, nós temos 2 filhos maravilhosos, Clarice e Mateus, que são joias da nossa vida, mas eu não vou ficar romantizando paternidade e maternidade, porque quem é pai e quem é mãe sabe que é dureza. A gente dorme menos, gasta mais, lá em casa o menino é alérgico, então a fralda é mais cara, o leite é mais caro. Então, pessoal, bora contribuir com os meninos, tem alguns livros aí na praça, tá bom? Quem quiser comprar, ajudar a faculdade, tá caro, o negócio não tá brincadeira não. Bom, falando do que interessa de fato, vamos lá. Todo mundo preocupado aí com a tal da NR1, mas fica tranquilo. Saiu na revista Proteção que o Ministério do Trabalho prepara um manual. Aliás, deixa eu abrir um outro parênteses. Pessoal, o assunto ele é polêmico por excelência, tá bom? Então, vocês talvez já tenham ouvido coisas hoje, certamente ouvirão coisas amanhã. Eu sou apenas um dos palestrantes desse grande evento e certamente coisas que falaram eu não vou concordar, coisas que falarão não estarão de acordo com o que eu estou falando. E qual que é o problema disso? Exatamente nenhum. É assim mesmo que funciona. É assim mesmo que a gente vai crescer, tá bom? Mas eu uso o meu direito de expressar com toda honestidade aquilo que entendo ser a visão mais correta hoje, sem o compromisso de que amanhã eu não tenha mudado de ideia. Pode ser que aconteça. Então vamos lá. O Ministério do Trabalho prepara um manual com orientações sobre gestão dos riscos psicossociais pelas empresas. Aí você pensa, nossa, então agora vai resolver o problema, porque a grande dúvida é essa. Aí está escrito lá, o manual deve ser publicado antes do fim do prazo dado às empresas, ou seja, 26 de maio,
e ele trará orientações gerais sobre o tema, mas não apresentará uma receita para conduzir avaliações. Segundo o Ministério, seria impossível definir um método universal. Essa análise deve ser feita caso a caso. Primeira provocação: será que é impossível mesmo? Porque, veja, lá no México existe um método, que é uma norma oficial mexicana, número 35 de 2018. Eles têm uma ferramenta própria, inspirada no COP-SOC 2, que é uma grande ferramenta internacional, validada aqui no Brasil, com 46 itens ou 72 itens, dependendo do número de funcionários. As empresas podem usar outros questionários, desde que similares. Ele estabelece a forma de aplicação, avaliação e graduação de cada nível de risco. E uma das coisas que eu mais achei interessante, define o checklist que será usado pelos auditores nas fiscalizações. Pessoal, isso aqui é segurança para todo mundo. Imagine se todos nós tivéssemos uma ferramenta única para avaliar os riscos em todas as empresas. Pontos altos disso aqui. Hoje, se tem muita gente que está com dúvida, uma das dúvidas é qual ferramenta eu uso ou se eu vou usar uma ferramenta ou não, porque às vezes eu nem preciso da ferramenta. Já pensou se o governo falasse, ó, é essa? A gente não ia estar perguntando qual, mas como. Outra coisa boa de usar uma única ferramenta é que você pode comparar todos os segmentos, porque a resposta é a mesma. Você pode comparar empresas, inclusive, de mesmo segmento, quando uma destoa para cima, para baixo. Outra coisa interessante, o checklist que será usado pelos auditores. Como nossa legislação ficou muito lacônica, muito sem detalhes, corre o risco de um auditor fiscal pesar a mão demais, o outro pesar a mão de menos. Quando você tem um checklist, você passa a régua. Só abrindo um parêntese, eu dirijo uma instituição de ensino. Frequentemente, avaliadores do MEC visitam a minha instituição. E eles precisam me dar notas. Só tem uma coisa que é muito interessante, eles me dão um checklist antes. Eu sei o que eles vão avaliar. Eu sei quanto vale cada coisa que eles vão olhar. Isso é segurança jurídica para todo mundo. Então, impossível padronizar um método? Não. E não é só no México, não. No Chile também. Ferramenta com 88 itens, baseado no COP-SOC 3, estabelece a mesma forma de aplicação, e essa aqui sugere possíveis intervenções para cada risco. Sobrecarga, possíveis intervenções, ou seja, você já deixa engatadinho o plano de ação, que você tira da própria norma. Impossível não é. Se quiser, dá para fazer. Particularmente e com todo respeito aos que pensam de forma diversa, eu acho que facilitaria a vida de todo mundo se a gente tivesse um padrão só. Mas, enfim, não estamos nesse mundo e a gente vai jogar com as regras que a gente tem. Como é que funciona no Brasil? Qual a melhor ferramenta? Eu não vou me furtar da responsabilidade de deixar o meu pitaco sobre o tema, porque seria uma covardia muito grande. Eu acho que o que vai definir essa resposta vai ser o tamanho ou nível de maturidade da organização em cuidados com saúde mental. É uma organização muito pequenininha, pouquíssimos funcionários, análise qualitativa, senta, conversa. Talvez essa seja a melhor entre todas, independente do tamanho das ferramentas. Conversar, conhecer o seu trabalhador, o que ele sofre, o que ele traz de demanda. Importante fazer isso. Aliás, lá no Chile, eles dizem que essa etapa de conversar com trabalhadores precisa levar pelo menos 2 meses para você conseguir a confiança deles. Que história é essa desse questionário que chegou agora? Eu, hein? Vou responder esse negócio? E ele tem razão para ficar com medo mesmo. Startup faz pesquisa de satisfação e demite funcionários estressados. Vou lá responder que eu estou estressado aqui? Não vou nada. Ou seja, pode haver mentira aqui. Mentira dos trabalhadores, para mais e para menos. Imagine uma empresa que tem pouca segurança psicológica. Eu quero que você me responda algumas coisas, mas veja lá, antes de eu perguntar, quero logo te falar que a gente precisa de uma nota boa, hein? Não vamos perder aquela premiação. O cara, claro que vai responder coisas a mais. Ou então é o inverso. Imagine, por exemplo, o que se chama no direito de assédio reverso, ou assédio vertical ascendente. O time de baixo quer tirar o gestor de cima. Então, às vezes, ele vai lá e responde tudo errado, de forma mentirosa. Pessoal, a gente mente. A gente, como diria Nelson Rodrigues, minta por misericórdia. Às vezes a gente precisa mentir um pouco. Já pensou se você fosse verdadeiro? O pessoal chegasse em você, o que você está achando de mim hoje? Pensou se você falasse verdade para todo mundo? Não ia ter relacionamento que ia parar em pé. Não dá. Então, a gente mente mesmo. Aliás, a gente mente até para o terapeuta. Paga 500 conto para o cara e mente para o cara.
Fala que vai fazer uma coisa, não faz. Então, assim, é importante que a gente tenha esse conhecimento, se o que está acontecendo de fato é verdadeiro. Não, a empresa é um pouco maior, então faz análise qualitativa e os dados internos. Que dados internos são esses? Absenteísmo, turnover, uso de plano de saúde, se tiver um FAP para você avaliar, às vezes está só caindo ou está só subindo. Então é preciso fazer uma correlação. Não dá para confiar só numa informação. Quanto mais informação tiver, melhor. Não, a empresa é um pouco maior. Então, análise qualitativa, pode fazer uma análise quantitativa, mas sem perder de vista a escuta auditiva dos trabalhadores. Eu recomendo JSS, por quê? Validado internacionalmente, só 17 itens. O documento do Chile mostra que uma das grandes preocupações do empregador é o tempo que vai levar para responder isso, que vai tirar o trabalhador da linha. Então, quanto menor, melhor, mais aderência. Não, mas aqui o nosso nível de maturidade é maior, a gente já não quer só o JSS com 17, a gente quer ampliar o escopo da análise. Pô, aí tem várias ferramentas para você utilizar, desde JCQ ali com 22 itens, até COPSOC na versão mais estendida com mais de 100, entre outras. Tá? O fato é que existe sim mecanismos para isso, mas sempre olhem os dados para correlacionar esses dados da própria empresa. Tá? Indo adiante, pessoal, seguinte, a linha de cima, qualquer fonte estressora, segundo a OMS, pode nos fazer percorrer esse caminho aqui. Esquece a parte de baixo, olha só a primeira linha de cima, eu queria que vocês a visualizassem como se fosse uma linha de metrô, tá? Onde cada corzinha fosse uma estação. Qualquer fonte estressora, casamento ruim, adoecimento, problema financeiro, pode nos fazer percorrer essa linha. Pensando na linha de cima, a gente sai de casa um dia dentro da normalidade, trabalha o dia todo e no final do dia a gente está cansado. A OMS define o que é cansaço na CID-11 com o código MB 22.7. O que é cansaço? Segundo a OMS, diminuição da acuidade mental, eu não consigo mais prestar atenção em tanta coisa, tendência a adormecer, o sono dos justos. Eu chego em casa cansado, com tendência a adormecer, e eu durmo muito bem, revigoro, e no outro dia eu estou normal de novo. Trabalho, depois eu canso, depois eu descanso, e esse ciclo, normalidade e cansaço, é plenamente normal desde que o mundo é mundo. Isso é extremamente fisiológico, mais até do que o próprio sedentarismo, que traz consequências deletérias e a gente conhece. O problema, gente, é quando a gente não descansa bem, porque tudo que não regenera, degenera. Aquilo que era apenas um cansaço, com o acúmulo de estresse, pode se tornar uma fadiga, definida também pela OMS, usando os termos esgotamento, exaustão, ineficácia. Aqui o organismo começa a gritar, opa, alguma coisa não está bem. Já não consigo dormir tão bem. Quando eu estava apenas cansado, eu dormia. Quando eu estou fadigado, o sono fica ruim, o estômago fica ruim, alterações de várias ordens, inclusive sexuais. É o momento gatilho para aparecimento de adoecimento físico e mental. Físico, psoríase, gastrite. Mental, a depressão. Por exemplo, não só ela. Agora eu já estou falando da última estação, a mais grave. Eu não sei se você percebeu, mas quanto mais à direita, mais grave vai ficando. Quando uma pessoa está, por exemplo, com depressão, imagine, humor deprimido, anedonia, perdeu o prazer pela vida, altera o sono, altera apetite, ideação suicida. Aqui não adianta falar para a pessoa, não, tira umas férias, você vai melhorar. Não, já adoeceu. Agora é terapia, é remédio. Chegou no estado mais grave do negócio. Agora, qual que é a diferença de fadiga e burnout? Que na nossa tradução da CID-11 veio como sinônimo de esgotamento. A diferença é que qualquer fonte estressora pode gerar o que eu chamo de fadiga. Mas quando eu isolo a fonte estressora como exclusivamente relacionada ao trabalho, o que era fadiga lá em cima passa a chamar burnout aqui embaixo. Tá? Importante que vocês entendam o seguinte, fadiga e burnout são definidas da mesma forma, usando inclusive nomes iguais, esgotamento, exaustão, ineficácia. O burnout não é um cansaço onde você dorme de um dia para o outro e está tudo bem, mas ele também não é uma doença segundo a OMS. E por que isso importa? Porque doença tem nome.
Depressão é uma doença. Quando eu tenho o diagnóstico certo, eu tenho um tratamento correto. Burnout não é doença, não tem tratamento preconizado. Cada um trata do jeito que quiser. Se o nosso foco é a melhoria das condições do paciente, parece ser bobo, mas isso importa. A pergunta de $1 milhão, só voltando aqui, de forma resumida é o seguinte: toda fadiga é um burnout, mas nem todo burnout é uma fadiga. Por quê? Desculpa. Porque para ser burnout, tem que estar, o estresse tem que ser exclusivamente relacionado ao trabalho. Ô Marcos, mas eu ouvi falar de burnout conjugal. Isso para o OMS é uma piada. Ou burnout é ocupacional ou não é burnout. Aliás, burnout ocupacional é redundância. Só pode ser ocupacional, não tem como ser outro. Tá? Indo adiante, pergunta de $1 milhão. O que uma empresa deve fazer para não burnoutar ninguém? Porque se prevenir o burnout por estresse, previne adoecimento também. Então você mata 2 coelhos com a caixa d'água só. O que uma empresa deve fazer para não burnoutar ninguém? E a pergunta é oportuna, porque, ao contrário do que muita gente pensa, nenhum empregador em sã consciência ratifica o em sã consciência. Acorda e fala assim: nossa, hoje eu acordei doidinho para adoecer essas pessoas. Eu não aguento mais essa gentalha, eu vou adoecer essas pessoas. Para. O empregador pode ser o que você quiser, menos bobo. Conta, ele sabe fazer. Se todo mundo adoece, ninguém trabalha. Se ninguém trabalha, ninguém produz. Se ninguém produz, ela não tem lucro. Mas, por ignorância, ele pode sim adoecer as pessoas. E esse fórum, o nosso papel é diminuir a ignorância das pessoas através da difusão desse conhecimento. E aqui eu me incluo, tá? A gente precisa fazer isso junto. E aqui eu conto com 2 pesquisadores, Maslach e Leider, porque, segundo eles fizeram, inclusive, também uma ferramenta chamada AWS. Como existe a COPSOC, JCQ, tem a AWS. Não recomendo muito não, porque ela é paga e tal, não precisa. Tá? Mas eles trazem algumas ideias interessantes que eu coloquei aqui, justamente para enfatizar que o problema não é a ferramenta, melhor é a avaliação que a gente faz. Segundo eles, existem 6 possíveis áreas de discordância entre a pessoa e o trabalho. E se a empresa coloca essas 6 políticas em pé, essa empresa jamais vai burnoutar alguém. Jamais, segundo esses 2 pesquisadores. Achei ousado, mas vamos em frente. Bom, primeira, sobrecarga de trabalho. É o primeiro ponto. De forma resumida, quando o empregador não consegue cumprir dentro da jornada todas as atividades que precisa cumprir. E ele está sempre levando trabalho para casa, ou então fazendo horas extras. O contrário de sobrecarga de trabalho seria carga sustentável de trabalho. De forma resumida, é quando o trabalhador tem um tempo suficiente de descanso entre uma jornada e outra. Aqui entra algumas coisas interessantes. Está ocorrendo no mundo um fenômeno onde pessoas alegam voltarem das férias, alegando estarem mais cansadas do que quando saíram das férias. Existem várias explicações para isso. Eu, por exemplo, que tenho crianças em casa, os meninos não vão para a escola, quando eles estão de férias, eu normalmente fico mais cansado, porque eles me demandam muito. Mas esse fenômeno está acontecendo também com pessoas que não têm filhos. Por quê? Uma das explicações, hiperconectividade. Quem nunca chegou em casa e falou assim: nossa, hoje eu trabalhei demais, hoje eu mereço descanso. E o que é o descanso? Sentar no sofá, tirar o sapato, deitar no sofá, pegar o celular, abrir na rede social que mais gosta e por ali ficar. Passa-se 1 hora, você acha que passou só 10 minutos, mas observe que no final dessa 1 hora, você está mais cansado do que quando começou essa 1 hora. Isso é o que os estudiosos do mundo todo estão chamando de fadiga das mídias sociais. Pessoal, como diria Renato Russo, disciplina é liberdade. Com esse instrumento na mão, se a gente não tiver disciplina, a gente não descansa. Não adianta falar em tempo de desconexão se a gente não tiver um tempo de autoconhecimento para entender que para isso aqui precisa parar também, senão não tem férias que vai dar conta. Marcos, interessante, hein? E vamos imaginar que a pessoa adoeceu justamente por conta do vício, da dependência que ela tem em internet, em telas, em jogos, outra coisa. Como é que eu vou fazer para provar que ela não adoeceu aqui no trabalho? Essa pergunta é muito interessante e intriga muita gente.
Aí é o que eu te falo, não tem como você provar que ela adoeceu na casa dela, mas tem como, do ponto de vista jurídico, você provar que ela não adoeceu no trabalho. Chamo isso de analogia da tomada. Imagine que a empresa é essa aqui, tudo certinho, e aqui estão os trabalhadores. Esse trabalhador termina a jornada, ele vai para casa, ele vai para outro emprego, e lá é tudo desorganizado. A chance de queimar lá é muito maior. Se ele vier algum dia falar que adoeceu nessa empresa, como é que eu provo que ele adoeceu aqui? Você não prova que ele adoeceu aqui, você prova que ele não adoeceu aqui. Daí a importância de vocês terem todas essas políticas implantadas, inclusive do ponto de vista judicial. Aqui não foi. O que ele faz daqui para fora, eu não sei, mas aqui não foi, porque está tudo de pé. Vamos adiante. Quando a gente fala de sobrecarga, às vezes sempre rola uma nuvem do até onde é sobrecarga, a partir de que momento. Então, eu trago aqui um pouco da cartilha do TST, que fala sobre o que não é assédio moral relacionado à sobrecarga. Está lá, aumento de volume de trabalho. Gente, eventualmente a gente aumenta o volume de trabalho mesmo. Não é à toa que a própria CLT prevê o pagamento de horas extraordinárias. Isso é do jogo. O problema é que são extraordinárias. A partir do momento que viram ordinárias, isso é um problema. Tá? Exigências profissionais razoáveis e respeitosas. Isso é meta. Desde que a meta seja razoável e respeitosa, é do jogo. O que não vale é metas inatingíveis, que quando não são cumpridas se tornam vexatórias. Vou além, metas fazem bem para a nossa saúde, tanto física quanto mental. A gente não vive bem sem meta. A própria OMS atesta isso, porque ela diz que sobrecarga é um risco, mas o documento prima da OMS diz que a subcarga também é um risco. Por isso que esse troço de risco psicossocial é tão intrigante, porque às vezes, na tentativa de resolver você cria outro. Então é preciso equilibrar. Qual que é o meio do caminho? Como diria um cantor chamado Jay Wacker, afinal, qual é a medida? Me diga, e quem mediu? A gente não tem essa resposta pronta. A gente faz, caso a caso mesmo. E por que é importante você ter uma meta? Por que a sobrecarga é um problema e por que a subcarga é um problema? Isso já é conhecido desde 1908, através desse gráfico. Observe, nível de estresse e nível de performance. Observe que quando o estresse é muito baixo, a performance também é baixa. Não acredito. Então lembra das suas férias. Você prometeu que nas suas férias ia visitar sua tia, ia levar seu carro para lavar, arrumar sua gaveta. O que você fez nas férias? Nada. É lá que não rende mesmo. Cai o estresse, cai a performance. Agora, quando esse estresse vai para níveis adequados, a performance sobe. Estou falando de momento de vontade, tesão, prazer, engajamento. Envolve vida pessoal e profissional. Mas se o estresse sobe de forma desmedida, uma hora cai tudo. Cai performance, cai imunidade, a gente se aproxima de adoecimentos e assim vai. Indo adiante, falta de controle. O trabalhador quer ser treinado e bem treinado, mas a partir daí solta a corda. Deixa ele ter a autonomia que quiser para fazer do jeitão dele e ser aplaudido e responsabilizado por isso. As pesquisas atestam. A autonomia no trabalho estava significativamente relacionada com satisfação e desempenho. As pessoas produzem mais desse jeito. Exemplo prático da época da pandemia. A senhora foi para casa, teve a flexibilidade, foi-lhe permitido isso e ela não voltou mais, ficou no home office e para ela fez muito bem. Melhorei minha saúde mental, aumentei minha produtividade. Mulher de 27 anos, união estável, sem filhos. Ambientes com muitos estímulos sempre foram contraproducentes para ela. Quando iniciou o trabalho em home office, organizou um ambiente de trabalho, reduziu estímulos e buscou manutenção de rotinas. Conseguiu aumentar produtividade e bem-estar. Olha que beleza. Mas do mesmo jeito que a falta de autonomia, falta de controle pode ser um problema, a falta do controle do trabalho pode ser outro para as outras pessoas. Isso aqui não está no PRIMEF, por isso que eu coloquei um asterisco ali, isso aqui é empírico, é meu mesmo. Trago um exemplo prático. Estou completamente descontrolada. O mesmo home office que fez bem para a anterior, olha o que fez com essa senhora. Mulher, 31 anos, solteira, morando só. Quando o trabalho era presencial, fumava e consumia bebidas alcoólicas eventualmente. Em home office, passou a fumar diariamente e beber de forma mais constante. Quanto mais ansiosa ou entediada, mais comia doces e chocolates.
Quanto mais eu engordava, mais me culpava, mais fumava, mais bebia, para relaxar. Agora estou com vergonha de sair de casa. Minhas roupas não cabem e eu não sei mais como sair dessa encrenca. O mesmo fator, que foi coisa boa para um, pode não ser coisa boa para o outro. Indo adiante, esse também eu que inventei. Inventei não, está na literatura, mas não está no prima da OMS, tá? Desculpa, está na literatura. Quando você dá autonomia demais, total autonomia, em algum momento isso pode se tornar um vício em trabalho que se chama de workaholism. Todo mundo fala de workaholic de uma maneira muito romantizada, mas a palavra workaholismo deriva do alcoolismo. Vício em álcool, vício em trabalho. Vício não faz bem para o álcool, vício não faz bem para o trabalho. Qualquer vício não vai fazer bem. Olha que caso interessante, onde de tanta autonomia, ele se viciou no trabalho. Só trabalho. Homem, 34 anos, divorciado e com filhos. Abriu o próprio negócio aos 30 anos. Quando era CLT, eu sabia a hora de parar. Hoje, simplesmente não existe a hora de parar. Talvez o divórcio tenha sido um pouco por isso. Quem acha que vida de patrão é só alegria, está enganado. Aí você fala, mas ele não é CLT, ele não tem NR1. Mas peraí, a gente está estudando saúde dos seletistas ou saúde dos trabalhadores? Que papo é esse que a gente está tendo? Porque quando a gente olha a nossa distribuição de trabalhadores, 38 milhões é CLT. E aqui é importante lembrar que cargos de confiança não estão vinculados à hora de trabalho. Podem ter autonomia total, às vezes são workaholics no talo. Mas, por conta própria, informais e empregadores são 42,9 milhões, que não estão com horário, jornada de trabalho fixa. Eles fazem a jornada de trabalho. Olha o tanto que o assunto é bem mais complexo do que parece. Indo adiante, recompensa insuficiente. O trabalhador, ele quer recompensas que vão além do dinheiro que ele ganha. São as chamadas recompensas intrínsecas. Um bom feedback, por exemplo. Promovê-lo, claro, dentro de um plano de carreira. Possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizado, isso faz com que ele produza mais. Os principais resultados do estudo mostraram o impacto positivo e significativo das recompensas intrínsecas no desempenho dos trabalhadores. Aí você fala, beleza, agora eu vou passar a promover mais os meus trabalhadores. Cuidado! Se recompensa insuficiente é um risco, promoção em excesso, segundo a OMS, também é um risco. Então, é o meio do caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Indo adiante. Perda de comunidade. Aqui nós estamos falando de relacionamento. Verticais, líderes liderados, horizontais, mesmo time. Quanto mais azeitado, quanto melhores foram as conversas, quanto mais apoio mútuo, quanto mais claras, assertivas e não violentas forem as conversas, mais produtor de engajamento e saúde é esse trabalho. Por outro lado, quanto mais hostis forem as conversas, quanto mais altas, em tons de volume mesmo, quanto mais agressivas forem as conversas, mais adoecedor será esse ambiente. Quando a gente fala de conversas tão hostis, a gente já está falando de algo muito próximo do assédio. E aí é importante lembrar que, segundo a revista The Lancet, a exposição ao assédio no local de trabalho foi associada a quase 3 vezes maior o risco de transtorno depressivo, uma doença relacionada ao trabalho, já no estágio maior de gravidade, para lá do burnout. Olha a importância do assédio em termos de adoecimento. E há algo que me preocupa. Embora não sejam seletistas, os trabalhadores públicos. Por quê? Porque eles têm o que eu chamo de armadilha da estabilidade. Será que se suporta mais assédio no serviço público? Pesquisas apontam que sim. Em 60% dos casos, a prática de assédio em empresas públicas ultrapassa 36 meses, em comparação a 4% no setor privado. Porque o fato de ter estabilidade, ele pensa, não, uma hora isso vai passar, e eu não vou perder meu emprego, passei no concurso. Tem casos de 8 anos de assédio dentro do serviço público. Se é no privado, rapidinho o cara espana, não aguenta, é sofrimento demais, mas no serviço público ele tolera. Já parou para pensar no tanto que o pessoal do serviço público pode estar sofrendo? E eles não são pauta, muitas vezes não estão debaixo das NRs por não serem seletistas. Indo adiante. O fato é que trabalhar em conjunto e ser aberto uns com os outros aumenta a criatividade e capacidade de resolução de problemas. Em última análise, aumenta a produtividade. Beleza, vou colocar agora o meu time para trabalhar sempre junto. Cuidado, porque perda de comunidade é um risco, mas exposição contínua a pessoas também é um risco. Imagine quem trabalha, por exemplo, no atendimento de pessoas, médicos, profissionais de saúde. Uai, Marcos, como é que a gente tira esse risco deles? Pois é,
Já vai sabendo, tem risco que a gente não tira, a gente tenta mitigar, mas não dá para tirar. Indo adiante, ausência de equidade. Não importa a cor da pele, orientação política, religiosa, se é do grupo LGBTQIA+, se é do grupo dos PCD, se não é de grupo nenhum, as pessoas querem ser tratadas de forma justa. Justa. Aí está o termo equidade, que em tradução exata é igual, mas eu substituiria por ausência de justiça. Porque a gente não consegue tratar todo mundo da mesma forma e nem pode. Os PCDs, por exemplo, a própria NR17 diz que você tem que adaptar o trabalho a eles da forma como for necessário. Mas uma vez adaptado, aí a gente passa a falar em justiça. Aí a regra precisa ser clara para todo mundo. Porque o fato de pertencer a um grupo minoritário não é um alvará para que a pessoa possa fazer o que quiser lá dentro. Isso não é justiça. Não é justiça para ela e não é justiça para o outro. Uma vez adaptado, que se cumpra as regras na promoção e na repreensão também. Isso é um risco, mas a minha meritocracia foi ferida é um outro risco. Isso a OMS não fala não, isso aqui é empírico também. Trago o caso de uma empresa de médio porte, onde surgiu uma vaga para diretora. Tinham 2 concorrendo à vaga, uma mulher e um rapaz homoafetivo. Tá? A empresa, então, em nome do valor da equidade, colocou a mulher como diretora. Mas esse rapaz homoafetivo, pelo critério meritocracia, merecia mais a vaga do que ela. E observe que tem 2 valores aqui muito importantes, o da equidade e o da diversidade. A empresa optou pela equidade. Tudo certo. O fato, gente, é que esse trabalhador homoafetivo teve a meritocracia ferida. Ficou muito chateado. Aí você pode falar, mas isso é um absurdo. É absurdo para quem não sofreu. Para ele que sofreu, foi dureza. Ficou magoado. Saiu da empresa, a empresa perdeu um dos seus grandes ativos em termos de funcionário. O que eu queria chamar a atenção aqui é que essa dor, por mais questionável que seja, não pode ser invalidada. Dor é dor. Sabe quem está sentindo. Indo adiante, conflito de valores. Aqui, gente, às vezes é valor com a empresa. Tem lá missão, visão, valores, ser ético, não fazer nada errado. E como é que é na prática? Não tem ética nenhuma, faz tudo errado. Imagina uma pessoa convivendo com esse conflito. É muito ruim. Mas o conflito pode ser não com a empresa, pode ser com ele mesmo. Pode ser demandas conflitantes dele e da empresa. Imagina um trabalhador, por exemplo, com ideários comunistas. Cada um tem o ideário que quiser, está tudo certo. Mas imagine que ele vai trabalhar numa grande instituição bancária, uma grande instituição financeira, que também não está fazendo nada errado. É lícito o que ela faz. Ninguém está fazendo nada errado, o problema é quando juntam. Imagine esse trabalhador olhando aquela dinheirama e pensando, meu Deus, como isso poderia estar sendo usado de forma melhor e tal. Isso é motivo de sofrimento para ele. É o que essa pesquisa aqui chamou de burnout como existencialismo. Aqui o burnout é construído como uma crise existencial de significado que não é específica apenas do indivíduo nem do espaço ocupacional, mas com base num desalinhamento entre os dois. É você estar onde você não quer estar. Não tem nada que faz uma pessoa sofrer mais do que isso. Aqui a empresa pode fazer o que quiser, colocar mesa de ping-pong, videogame, pode virar uma Disneylândia que essa pessoa vai sofrer aqui dentro. Aliás, falando nisso, é sempre bom lembrar que se bem-estar fosse igual ter uma empresa na Disneylândia, a gente precisa lembrar que se empresas fossem Disneylândia, a gente não receberia para estar lá. A gente pagaria para ir lá. Então, por mais bem-estar que tenha o seu ambiente de trabalho, haverão dias de conversas difíceis, haverão dias de você fazer coisas que você não gosta, porque no mundo dos adultos isso é previsto. Está no jogo, trabalho continua sendo trabalho. Não nos esqueçamos disso. Indo adiante, Marcos, mas que coisa, hein? É tantos extremos, parece que a hora que eu vou tirar um risco, eu crio outro, complicado, hein? Mas vamos pensar aqui, se eu conseguir equalizar para todo mundo dentro da minha empresa, fazer análise particular de cada um, aí ninguém vai falar que eu estou com problema, né? Vai. Você pode ser questionado por discriminação. Por que com uns você age de um jeito e com outros você age de outro jeito? Mas você precisa ter uma resposta para isso. Porque questionar, gente, todo mundo pode. Se eu perguntar para você assim, se alguém falar, está discriminando, você vai falar, não, eu estou protegendo. Quer ver um exemplo simples?
Posso pedir um exame de gravidez para uma trabalhadora mulher? Depende. Se for para um trabalho administrativo, não faz sentido. Esse exame tem teor discriminatório. Mas se for para uma técnica de raio-x, eu preciso pedir. Preciso porque aí já não é discriminação, aí já é proteção. Se alguém alegar discriminação, você fala, não, é proteção. Isso é ergonomia no estágio máximo. É o trabalho sendo adaptado ao trabalhador de forma individual e eu posso provar. Então, não é o que vão questionar, é como você vai responder a isso. Indo adiante, aqueles não são os únicos riscos, existem outros. Olha aí, ó. Pouco apoio no lar, Ministério da Saúde, em sua portaria de 2023, ambiente externo às organizações, assaltos, ataques à integridade física, acidente de trânsito, demandas emocionais pelo atendimento ao cliente, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração. Ou seja, muita gente aqui talvez tenha também esse risco. Desemprego. Me chama a atenção o fato de desemprego ter entrado na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Alguém pode dizer, não, mas é porque o risco do desemprego, isso já está em outra linha. Pejotização, uberização, precarização de forma geral. Não, mas é o assédio pelo fim. Assédio está em outra linha. Quando eu coloco apenas desemprego, se torna tão absurdo quanto imaginar uma pessoa que nunca trabalhou ter risco relacionado ao trabalho. Ela nunca trabalhou, ela é desempregada. Então, sim, às vezes na tentativa de estender demais, na minha opinião, tá, gente? Tem gente que pensa diverso e está tudo certo. Acho que foram um pouco além. Mas o fato, gente, é que a lógica da discussão de riscos psicossociais não deve ser centrada na possibilidade da eliminação do risco, o que claramente será impossível, segundo Emílio Facas, lá de Brasília. Impossível eliminar todos. Ora, se é impossível eliminar todos, provocando, hein? Será que não está na hora da gente regulamentar o adicional de penosidade? Como assim? Te explico. Lá na Constituição, está escrito assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Insalubridade a gente regulamentou na NR15. Periculosidade na NR16. Como é que chama a NR17? Ergonomia. Talvez um nome abreviado para chamar penosidade. Por que a gente não paga logo o adicional de ergonomia ou de penosidade para quem não tem jeito de tirar o risco psicossocial? Credo, Marcos, não fala uma coisa dessa. Pagar para as pessoas adoecerem, não é exatamente isso que a gente faz com insalubridade. A pessoa está lá com risco físico, a gente não conseguiu neutralizar, paga o risco. Periculosidade, a mesma coisa. Então, não ache tão absurdo. Aliás, não ache tão absurdo, porque isso já acontece. Adicional de trabalho noturno. Trabalho noturno é risco psicossocial, segundo a OMS. Eu só pago o adicional de trabalho noturno porque eu estou pagando um adicional de penosidade para ele. Adicional de hora extra. Hora extra é sobrecarga de trabalho. Eu já estou pagando adicional de penosidade também. Então, a gente está mais próximo disso do que muita gente está imaginando. Indo adiante. Opa, aqui. Olha a quantidade de riscos, então, que a gente pode observar. E eu queria grifar aqueles 3 ali. Ó. Ambiente externo às organizações, assaltos, ataques à integridade física, acidente de trânsito. A pergunta que eu trago é, será que os riscos fora dos limites do estabelecimento devem entrar no PGR? Uma empresa, por exemplo, de ônibus, que passa por comunidades o tempo todo, seus motoristas e cobradores, esse risco precisa entrar no PGR? E aquelas empresas que, mesmo não sendo de transporte, estão localizadas em áreas muito próximas a regiões de muita violência, esse risco precisa entrar no PGR? Aqui eu vou provocar de novo, hein? Não precisa concordar não, tá? A resposta para mim vem da própria NR1. E lá está escrito o conceito de perigo externo. Situações previsíveis não controladas pela organização, fora dos limites do estabelecimento, da frente ao local de trabalho, que possam causar lesões e agravos à saúde, para as quais se deve adotar medidas de prevenção mitigadoras possíveis. Por quem? Pela empresa? Pelo Estado? Não falou. A própria empresa pode adotar medidas de proteção, por exemplo, fazendo com que pessoas saiam sempre em grupo no final da jornada, sempre o mais cedo possível. Ela pode adotar medidas mitigadoras, então é para ela também. Será que esses riscos precisam estar no PGR? Item 1.5432 da NR1, a identificação dos perigos deve abordar os perigos externos, previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança do trabalho.
Pelo que está na NR, sim, essa é a minha leitura. Marcos, mas se eu colocar isso, imagina uma pessoa que adoece por esse risco, que eu não tenho absolutamente controle nenhum, eu não vou ser responsabilizado? Não, fica tranquilo. Vamos adiante. Perigo externo no PGR é assumir a responsabilidade por um adoecimento? Gente, eu faço uma analogia aqui com o acidente de trajeto. Acidente de trajeto é um acidente de trabalho? É. É considerado acidente relacionado ao trabalho? É. Tem que haver a emissão de CAT? Tem. A empresa é responsável, culpada pelo acidente? Nem sempre. Se for transporte próprio, a empresa mesmo que tem o ônibus que leva e traz, aí sim, ela é responsabilizada. Mas se não for, não. Julgado. Quando o acidente corre por culpa exclusiva do empregado, às vezes passou um sinal vermelho, não é cabível qualquer pretensão em face do empregador no que se refere à responsabilidade civil. Então, o fato de ter um PGR, um risco externo, não necessariamente significa que a empresa vai ser responsabilizada por isso, tal qual ocorre com o acidente de trajeto. Olha esse caso. Acidente de trajeto não gera automática responsabilização civil do empregador, especialmente quando é atrelado a assalto. A pessoa estava indo para o trabalho e sofreu um assalto. A empresa é responsável por isso? Não, porque a empresa não pode controlar a segurança pública, nem é competência dela do ponto de vista constitucional. Não há o que fazer nesse aspecto. Ah, mas e se essa pessoa, em virtude desse assalto, tiver um transtorno de estresse pós-traumático? Aí a empresa vai ser responsabilizada? Não, de novo. Mesmo evidenciado o transtorno de estresse pós-traumático sofrido pela autora, vítima do assalto, entendo que não há responsabilidade da reclamada de indenizar por fato alheio ao seu controle. São essas jurisprudências que eu trago para trabalhar esse tema. Indo adiante. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está rápido, né? Eu também estou achando. Desculpa. É a vontade, tá? Isso foi para dar uma... Como é que é? Água. Putz, desculpa, hein? Eu não vou conseguir abrir isso aqui, não. Vou perder tempo. Meu tempo aqui é precioso. Vamos para frente. Colocar o risco psicossocial é assumir a culpa do adoecimento. Perceba que agora eu não estou falando colocar o fator externo, não, o perigo externo. Estou falando qualquer risco. Por exemplo, sobrecarga. A pessoa, eventualmente, daqui a pouco fala, ixi, teve um transtorno do pânico em virtude da sobrecarga. Quando você coloca no PGR, isso é assumir de pronto, de forma presumida, o risco, a responsabilidade pelo que você está fazendo? Oh, meu, muito obrigado. Pessoal, salve de palmas para o Mateus, por favor. Oh. Obrigado, viu, Mateus? Nome lindo, Mateus. Vamos lá. É do meu filho, viu, Mateus? Antes você pensa em qualquer coisa, tá? Não empolga, não. Vamos lá. Quais as consequências de definir, então, quais as consequências de definir os riscos psicossociais como um risco ocupacional explicitamente? Eu queria inverter a pergunta. Qual a consequência de não definir? Porque agora é norma. Agora tem que fazer, está escrito. O gerenciamento de riscos deve abranger os riscos, inclusive os psicossociais. Ou seja, se não fizer isso, provavelmente vai ter multa, provavelmente a empresa vai perder selos importantes, até negócios importantes, né? Então vamos responder a pergunta. Analogia com a comunicação de acidente de trabalho. Pode colocar lá tranquilo. É a mesma analogia aqui, ó. Segundo o artigo 69 da CLT, a CAT deve ser aberta quando você tem doença ocupacional comprovada ou objeto de suspeita. Imagina, está lá na sua empresa e fala, João, vem cá. O João fala assim, hã? Aí você, ixi, tem perda auditiva induzida por ruído. Estou suspeitando, deixa eu abrir a CAT aqui. Deveria ser assim. Quem faz? Não sei, mas que deveria. Aí eu pergunto para você, quando o próprio empregador abre a CAT, seja por suspeita ou comprovação, há alguma chance do INSS ou a própria Justiça do Trabalho descaracterizarem um nexo entre a doença e o trabalho? Chega lá no INSS, ó, estou aqui pedindo afastamento, aqui é a CAT. Quem emitiu? O empregador. Tem alguma chance? Tem. Sabe por que tem? Porque o Brasil é um país diferente. Olha só, às vezes o empregador emite mesmo a CAT, porque se for um benefício não acidentário, ele precisa de uma carência de pelo menos 12 meses. Como sendo acidente de trabalho, acaba com a carência. E às vezes o empregador quer ajudar o trabalhador e faz isso, emite a CAT. Por isso que os peritos do INSS estão orientados a avaliar todos os casos com o mesmo critério, independente de ter CAT emitida pelo empregador ou não.
tá? Agora vamos para a justiça do trabalho. Será que um juiz, olhando um processo, vendo uma CAT emitida pela empresa, será que ele desqualificaria o nexo de causalidade entre aquela doença e o trabalho? A resposta, de novo, é sim. Para te deixar mais tranquilo. Primeiro caso, o fato de ter sido expedida a CAT pela empresa por si só não pode configurar a ocorrência do aludido acidente ou doença, visto que o próprio INSS não concluiu, no caso concreto, no sentido de haver relação entre trabalho e doença. Ou seja, gente, a emissão de CAT pela reclamada não significa confissão de responsabilidade. A indicação de um risco no PGR é a mesma coisa. O PGR não foi feito para te condenar de imediato. Ele foi feito com outro objetivo, de melhorar os ambientes de trabalho, e é nisso que a gente está acreditando. A emissão da CAT pela empresa não equivale ao reconhecimento de existência de uma doença ocupacional, nem de responsabilidade. Então, a gente já tem uma jurisprudência farta para isso. O fato é que a gente tem que convencer o empregador com outro papo. Para com esse medinho, relaxa, abre a CAT, põe no PGR, mas isso é menor do que você saber que, se você investir no bem-estar, a empresa vai produzir mais. A gente já tem vários estudos para isso. Começa a diminuir absenteísmo. Gente, quando começa a diminuir absenteísmo, você tem uma baita da economia. Outro dia eu tive uma experiência com uma trabalhadora que falou assim: doutor, estou com depressão, está aqui o relatório do meu psiquiatra, mas, por favor, não me tira do trabalho, não. A melhor parte da minha vida está lá. Fora está bem pior. Só uma empresa com bem-estar elevado vai ouvir esse tipo de coisa. Quando não tem, não ouve. Diminui absenteísmo, diminui turnover. E olha que o custo de turnover é alto, vocês falaram sobre isso aqui hoje. Diminui contencioso trabalhista, diminui FAP. Perceba a economia que isso faz, mas não é só economia, gera receita mesmo. Trabalho de Oxford 2023. Descobrimos que níveis mais altos de bem-estar em trabalhadores geralmente prevêem maiores avaliações das empresas, maiores retornos sobre os ativos, maiores lucros brutos e melhor desempenho no mercado de ações. Seguinte, ô empregador, sabe aquilo que você chamava de mimimi? Agora a gente vai chamar de rasgar dinheiro. É isso que você está querendo? Então continua desse jeito. Agora, se você está querendo fazer a coisa produzir mais, bora investir nesse pessoal. Isso a filosofia conta desde a época do utilitarismo. Quanto mais as pessoas se sentem bem, mais elas devolvem em termos de produtividade. E mais do que isso, você gostou dessa prosa, empregador? Então, para com essa conversa e eu preciso de você como agente para cascatear isso. Você precisa ser um modelo de referência de bem-estar. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Vamos começar a atividade física, porque as pessoas vão se inspirar em você. É o que diz a revista The Lancet nesse estudo. Intervenções que abrangem o envolvimento da liderança em todos os níveis para promover a saúde e bem-estar são suscetíveis de fazer com que funcionários se sintam valorizados, motivados e autorizados para participar das intervenções. Olha o exemplo da liderança. Pessoal, já partindo aqui para o final da minha fala, quase final, será que a sociedade, o senso comum estão preparados para discutirem sobre riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Quando a gente fala de trabalho, a gente faz uma ode ao trabalho ou está falando com ódio do trabalho? A gente faz um poema de alegria por existir o trabalho na nossa vida ou a gente quer culpabilizar o trabalho num mundo que está realmente com muitos transtornos mentais, entre outros? Porque se você quiser saber a falta que o trabalho faz na vida de alguém, pensa você sem o seu trabalho. Não tem mais trabalho. Será que faz falta? Às vezes eu vejo pessoas que gastam a vida trabalhando muito para falar mal do trabalho. É a coisa mais incoerente que pode existir, mas elas fazem isso. Vamos falar um pouquinho desse tema? Claro que eu estou aqui para provocar vocês e ninguém está negando que a gente está numa alta incidência de transtornos mentais e depois da pandemia ficou ainda maior. Prevalência de ansiedade antes e depois do Covid, depressão a mesma coisa, e os números são realmente assustadores. Registros de ansiedade em crianças e jovens superam de adultos pela primeira vez no Brasil. Aumenta registro de autoagressão e tentativa de suicídio entre crianças e jovens. Setembro Amarelo, suicídio cresce entre idosos no Brasil, preocupa especialistas. Não sei se você percebeu, mas são faixas etárias extremas. Pessoas que sequer entraram no mundo do trabalho ou até já saíram dele. O mundo, de fato, está adoecendo. É daí que a gente tem que partir. E será que o trabalho pode ser responsabilizado por tudo o que está acontecendo? E se sim, em que medida? Vamos aos fatos. Pesquisa que saiu no G1. Crise da saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos.
Quando eu fui ler a matéria, só li os 2 primeiros parágrafos, e lá estava assim: o que explica o recorde de afastamentos em 2024? De acordo com psiquiatras e psicólogos, é reflexo da situação de mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia. A crise fez com que o governo federal buscasse medidas mais duras. O Ministério do Trabalho anunciou a atualização da NR1, que é a norma para diretrizes sobre saúde no ambiente de trabalho. Agora passa a ser fiscalizado nas empresas. Você não precisa ser um doutor em interpretação de texto para, juntando o gráfico com os 2 primeiros parágrafos da matéria, vir o seguinte recado: são as empresas que estão adoecendo. A culpa por essa subida provavelmente é das empresas. E será que é? Quando a gente olha esses dados, primeira coisa, lá em cima tem um dado meio equivocado, tá? Crise da saúde mental. O Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão. Dá a entender que esses números aqui são só de ansiedade e depressão, o que não é verdade. No decorrer da matéria, você vai ver que esses números também têm esquizofrenia, transtorno bipolar e um monte de outras doenças, transtornos mentais. Agora, quando você vai olhar o número de afastamentos relacionados ao trabalho, aí é mais chocante. De 2021 para cá, esse número só caiu. Abriu uma boca de jacaré. Os afastamentos subiram, mas aqueles afastamentos relacionados ao trabalho só caíram. Tem várias explicações para isso. Uma delas foi o próprio governo que inventou, chamado Ateste-Med. O governo inventou um modelo onde você, através apenas de documento e não de perícia, consegue obter o seu benefício. Então, é claro que vai aumentar o número de benefícios. Esse mesmo modelo suprimiu, no primeiro momento, benefícios acidentários por conta do Ateste-Med. Mas depois ele abriu. Hoje é possível benefícios acidentários pelo Ateste-Med, desde que a CAT tenha sido emitida pelo empregador. Mas o fato é que caiu. Aí você fala: nossa, foi só transtornos mentais? Não. Transtornos osteomusculares também caíram, tá certo? Relacionados ao trabalho. E eu vou te falar uma coisa, você pode falar assim para mim, mas tem a subnotificação, né? E isso você não está pontuando. A subnotificação existe? Existe. E eu não quero te decepcionar, não, mas ela vai continuar existindo. Vou te explicar por quê. Segundo o professor Lenz e também a saudosa professora Liz Esther Rocha e a doutora Débora Glina, a gente pode fazer alguns estágios que o professor Lenz chamou de gerações do nexo aqui na história brasileira. A primeira geração foi na década de 70, quando a gente já tinha os acidentes típicos. Caiu da escada, quebrou o tornozelo. Não dá para falar que não foi na empresa, é batom na cueca. Não tem jeito de falar que foi em outro lugar. Ah, foi beterraba. Não é beterraba. Não tem jeito de estar ali, sabe? Não dá para discutir, tá? Piadinha só para a gente passar um tempo. Bom, indo adiante. Década de 70, industrialização chegando, não é à toa que as NRs aparecem em 1978, justamente com essa preocupação. Na década de 80, o grande boom foi de perda auditiva induzida por ruído, também em virtude dessa industrialização. Aqui o nexo começou a ficar mais difícil. Mais difícil porque o trabalhador pode ouvir o som na empresa, mas pode ouvir na igreja, na banda que ele toca, em vários lugares, tá? Mas qual que era a vantagem aqui ainda? Você tinha exames complementares que praticamente fecham o diagnóstico, como, por exemplo, a audiometria e o Bera, que as frequências de uma perda auditiva são muito características, então você consegue meio que fazer o diagnóstico por ali. Década de 90, Ler-Dortz, aquela grande explosão, o nexo ficou mais difícil. Mais difícil porque agora o exame é clínico e o exame complementar também não fecha diagnóstico nenhum. Mas como não tem nada tão ruim que não possa ser piorado em termos de dificuldade, a quarta geração veio de 2000 para frente com os transtornos mentais. É o nexo mais difícil que tem para fazer. Por quê? Porque a análise é clínica e não tem exame complementar nenhum. Então, é muito avaliador dependente. Um avaliador pode dizer que é, o outro pode dizer que não é. Então, você tem várias nuances aqui. Claro que quanto mais fácil é o nexo, maior é a abertura de CAT. Olha aqui, dados de 2023, acidente típico, 98% de CAT. A gente não tem dados de PAIR, porque quase não tem afastamento por isso. Mas dorsalgia, por exemplo, CAT, 60,48%, já é menor do que o de lá, porque o nexo aqui é mais difícil. E de transtornos mentais? Gente, via de regra vai ser sempre menor, tá? A não ser que todo mundo comece a levar o artigo 169 da CLT à risca. É para emitir CAT até na suspeita de doença ocupacional.
Se chegou alguém na sua empresa com algum transtorno mental, como por exemplo depressão e transtorno de ansiedade, teoricamente todo mundo tinha que suspeitar, todo mundo tinha que emitir, mas isso não acontece, tá? Indo adiante, provocação indigesta, eu já estou partindo para o final. O STF diz, ambiente saudável e seguro é direito dos trabalhadores em qualquer regime jurídico. A nossa cidade está saudável e segura? Será que os ambientes de trabalho já estão hoje, em regra, mais saudáveis e seguros que os ambientes fora do trabalho? Vamos ver os dados, né? O bom trabalho protege. Segundo o DEJURS, o trabalho nunca é neutro em relação à saúde e favorece, seja doença, seja saúde. Ninguém está aqui para passar pano. Existem trabalhos adoecedores, insalubres, existem mesmo. E a gente precisa acabar com esse tipo de ambiente, porque essas empresas estão tendo um baita de um prejuízo. Agora, dizer, como regra, que o trabalho sempre adoece, sempre promove suicídio, pera lá, isso não encontra guarida nos dados que a gente tem. O desemprego está associado a um risco 2,7 vezes maior de pessoas relatarem problemas de saúde. Pessoas que ficaram desempregadas têm 58% mais chance de desenvolver depressão em 12 meses. Fiz uma comparação de mortalidade agora. Em 2021, trabalhadores mortos no Brasil, 2.487. Empregos formais, 48 milhões. Taxa de mortalidade, 0,05. Vamos sair do mundo do trabalho e vamos falar do Brasil, de uma forma geral. Pessoas mortas em 2021, mais de 1 milhão. População em julho, 213 milhões. Taxa de mortalidade, 0,87%. 174 vezes maior do que quando eu olho para dentro do trabalho. Ah, Marcos, o problema foi a pandemia. Então, vamos falar de tempos fora da pandemia. 1994, 94. Homens ficaram desempregados nos 5 anos após a triagem, uma pesquisa que fez uma data, e a partir daí avaliou desempregados e empregados. Os homens que ficaram desempregados nos 5 anos após essa data tiveram 2 vezes mais probabilidade de morrer durante os 5,5 anos seguintes do que os homens que permaneceram empregados. Maiores taxas de desemprego estão associadas a maior risco de mortalidade para homens em idade produtiva. Essa pesquisa é agora, de 2025, publicada no The Economist, mas foi publicada originalmente no Nature, que é um grande banco de pesquisas muito qualificadas. Olha que interessante, fator de riscos de mortalidade separados. Quanto mais à direita, maior é o risco de mortalidade, mais à esquerda aí previne a mortalidade. Estar fumando, de fato, aumenta o risco de mortalidade. Dormir mais de 9 horas por dia aumenta a mortalidade. Marcos, mas quem dorme mais de 9 horas por dia? Deve ter morrido, né? A gente não conhece essa pessoa. Né? Nap frequência, ou seja, frequência de cochilos por dia. Quanto mais cochilos você tira por dia, isso também aumenta o nível de mortalidade. Ingestão de queijo tem a ver com a dieta mediterrânea, gente, publicada na Nature, hein? Viver com um parceiro, atividade física, e um dos que mais pontuaram, estar empregado, diminui o nível de mortalidade. Indo adiante, desempregados e aposentados suicidam de 2 a 3 vezes mais do que os trabalhadores formais. O fato é que, para a OMS, o trabalho em geral é fator de proteção do suicídio e não de promoção. A gente precisa melhorar os ambientes de trabalho, sim. Ninguém está discutindo isso, é para isso que a gente está aqui. Mas colocar o trabalho como algoz maior de um adoecimento tão democrático, de todas as idades, não me parece ser a coisa mais justa que a gente tem que fazer. Nessa eu estou com Gonzaguinha. O homem se humilha se castra o seu sonho. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. Sem o seu trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre, se mata. Muito obrigado, meus amigos, por essa oportunidade.